Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sextou, 10 de dezembro de 2021. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 12:01. E você pode participar através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 978293776. O número está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, 978293776. Lembrando sempre que se você quiser enviar uma mensagem, um elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso Câmara Notícia, você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Olha só, estou apontando aqui para ele. Pegue o seu celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e aponta para este QR Code. E aí já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta que a gente conversa ao vivo nesta sexta-feira. Confira agora os destaques de hoje. Presidente da Câmara de Campinas, Zé Carlos, e vereador Major Jaime são homenageados pelo 7º Grupamento de Bombeiros. Para nós, vereadores da Câmara Municipal, eu como presidente, representando os 33 vereadores, é um motivo de orgulho receber essa comenda, essa medalha. Rever tantos amigos também de histórias, para mim é uma satisfação, né? Ser lembrado nesse momento para receber uma medalha. Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas se reúne e debate os malefícios do cigarro eletrônico. Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais aborda o recebimento, tratamento, recuperação e reabilitação de animais silvestres encaminhados por órgãos ambientais. E daqui a pouco tem entrevista ao vivo com a psicóloga Beatriz Breves sobre como organizar os sentimentos para 2022. Toda sexta-feira você já sabe, tem Meu Bairro na TV e hoje a nossa equipe está no distrito de Nova Aparecida. Então, mapa na tela com o bairro de hoje. Então, a Vila Padre Anchieta inaugurou oficialmente em 11 de fevereiro de 1982 em um plano de expansão urbana através do crescimento habitacional. Bom, vou acionar o nosso repórter André Aranha, que tem mais informações sobre o bairro e vai falar também de um projeto social importantíssimo. É isso, André? Já estou vendo uma movimentação atrás de você aí. Seja bem-vindo e boa tarde. Opa, boa tarde para você, Gabriel Castro, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Pois é, isso mesmo, Lona das Artes, não é? É um projeto bem bacana, bem interessante, que envolve muita a questão da educação, não é? E tem uma série de atividades, o circo é uma delas, mas olha, a gente vai falar já já. O curioso, Gabriel, que eu achei, é que eu estou praticamente na divisa aqui de 3 cidades. Por exemplo, se eu for um pouquinho aqui para a direita, eu vou estar em Campinas, a gente está em Campinas, só que vai vendo, Sumaré, aquela rua ali já é Sumaré, não é? É que tem a lona e tal, não dá pra gente ver. E pra cá já é Hortolândia. Então, quer dizer, eu tô aqui praticamente entre 3 cidades. O pessoal até brinca, né? Porque às vezes fica a correspondência aqui falando que é Hortolândia, ou Sumaré, ou Campinas, mas na verdade é Campinas. Como você disse, Vila Padre Anchieta, não é? Que está bem próximo também aqui, é o bairro da rodovia Anhanguera, como você disse, faz parte do distrito, não é? Nova Aparecida. Eu estou aqui com a Sara, que é professora de circo, também é pedagoga, vai bater um papo conosco, falar a respeito desse projeto bem legal. Tudo bem? Primeiramente, boa tarde, prazer em tê-la conosco. Muito boa tarde para vocês, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Isso mesmo, o Projeto Lona das Artes fica localizado aqui no Padre Anchieta. Oferecemos oficinas de dança, circo, teatro,
ginástica, musicalização e outras muitas coisas para as criançadas que ficam aí em casa. Então, para você que quer conhecer, estamos localizados na rua Papa Santo Eusébio, em frente a um teatro cultural, o Teatro Maria Monteiro. Aqui, como vocês podem ver, as crianças estão fazendo atividades de circo, lira e também lá no fundo com o educador Matheus, oficina de ginástica. As aulas acontecem às terças e quintas para as turmas regulares e também a gente tem a turma de seleção, que é a turma de ginástica, que acontece às sextas-feiras. E também a gente tem outra turma artística que acontece às segundas-feiras, tá? A gente também tem um programa onde a gente oferece aulas virtuais. Então a gente gravou todo um conteúdo exclusivo para as crianças aprender atividade circense em casa. Então você aí de casa também pode acessar o nosso YouTube, Projeto Lona das Artes, e ter um conhecimento maior sobre as artes circense, sobre dança e também sobre ginástica. Tá tudo lá no nosso canal. As aulas também acontecem de forma virtual e também de forma presencial, agora que essa pandemia deu essa paradinha. Bom, a gente está vendo aqui a Júlia, né, que ela é professora de dança também, Isso. É isso? A gente bateu, inclusive, um papo com a Júlia, não é? Ela falou bastante a respeito do projeto que é realizado aqui. Por exemplo, o que está rolando ali para o pessoal de casa entender com a garotinha ali? A Lana é nossa educanda já há 5 anos e ela está fazendo lira. É uma modalidade acrobática, tá? Nas alturas, onde fica suspenso. E é uma modalidade muito conhecida e também muito requisitada, né? Na arte circense. Lá atrás, a turminha está fazendo aulas de ginástica com o educador Matheus. Acrobacias de solo. Entendi. Bom, e aqui tem apresentação também, não é? Evidentemente que aqui, claro, que são aulas, não é? Ensaios, mas tem apresentação para a galera, com um dia marcado, que o pessoal pode vir, acompanhar, os pais. Como que funciona isso? Sim, tem. As crianças, no final do ano letivo, a gente sempre faz uma apresentação para mostrar, né, para os pais, para os parentes, o que eles aprendem aqui. Então, só que esse ano, como teve a pandemia, a gente deixou pausar um pouco. Então, esse ano só vai ser mesmo para os pais, mas geralmente a gente abre para o público e também a gente apresenta nas escolas da região, né? Como uma forma de levar arte, cultura. Tem apresentações nas escolas. Sim. Também. Que legal. Aqui perto, aqui próximo. Sim. Todas as escolas aqui perto a gente é parceiro, porque as crianças vêm de lá. Então a gente tem uma relação muito amigável, muito acolhedora também com as escolas. Porque aqui é arte circense, mas a gente também se preocupa muito com a educação. Então, para a criança estar aqui, ela tem que estar frequentando as aulas, ela tem que ter nota boa. Então, a gente faz essa linkagem com as escolas. Inclusive, a gente estava batendo um papo antes, não é? O pessoal que também, não é? Acaba aprendendo geografia, né? História. Sim. Como que funciona essa Inclusive, questão? A Júlia, o Matheus, eles foram formados aqui no projeto. Eles iniciaram como educandos. Hoje são professores. Isso, hoje são professores. Vão buscar conhecimento fora. O Matheus já é formado. A Júlia está no processo de formação também. O Matheus é professor de educação física. Começou aqui no projeto quando era pequenininho. Gostou, viu que isso era para ele. E agora ele está aqui na nossa casa, né? Na casa dele. Cresceu aqui, está trazendo todo o conhecimento. Eu vou passar para o Gabriel já, Rosário. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito da questão financeira, a ajuda que vocês têm, a questão que envolve a nota fiscal paulista. Enfim, tudo isso é muito importante para o pessoal de casa também tomar conhecimento. Por favor. No ano de 2019, a gente começou com o projeto Nota Fiscal Paulista, onde a gente consegue arrecadar fundos para manter o projeto. Como que funciona? Você sempre vai lá no mercado, compra uma coisinha e não coloca CPF na nota, né? Mas o seu CPF pode ajudar instituições, inclusive a nossa. Então, você só precisa entrar no site do Nota Fiscal Paulista, fazer o seu cadastro como doador automático, escolher Projeto Lona das Artes
e ser um doador automático pleno. Porque assim você, toda vez que for fazer compra, você consegue ajudar o projeto, trazendo recurso para a gente manter toda essa estrutura para a criançada e para a comunidade também. Vai ter evento de Natal? Sim, vai ter um evento de Natal muito importantíssimo, que é dia 19 de dezembro. Tá chegando, hein? Sim, inclusive para você que quer ser voluntário, acesse nossas redes sociais, Instagram, @LonaDasArtes, para você conhecer melhor como que funciona, porque é lindo e eu acho que você vai gostar também se você quiser ser um voluntário. Bom, tá aqui a Sara, viu, Gabriel Castro? Tem alguma pergunta para ela ao vivo conosco aqui no Câmara Notícia? Muito bacana o projeto, bastante comunicativo, a Sara explicando tudo direitinho, muito bacana. E Sara, em 2019, o Instituto DOAR classificou a entidade entre as 10 melhores ONGs do país. E em 2020 concedeu ao projeto Lona das Artes o selo DOAR, que incentiva, legitima, destaca o profissionalismo e a transparência nas organizações não governamentais brasileiras. Quero que você conte um pouquinho como é que é este trabalho de atendimento interno e externo que é realizado, a organização que é necessária e a relação também, né, com o bairro, com as famílias, para poder conversar com os jovens sobre temas atuais e fundamentais como ética, saúde, meio ambiente. Seja bem-vinda mais uma vez e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. A gente tem uma relação muito amigável também com os pais, porque a gente sempre fala para eles, aqui não é um lugar onde você vai deixar o seu filho e você vai embora. Eu, como coordenadora pedagógica do projeto, eu quero os pais dentro do projeto. Saber o que as crianças aprendem, o que as crianças fazem aqui, o que nós estamos passando para ela. Porque assim, educação não se faz só em uma parte. Então a gente precisa da ajuda dos pais, né? Não tem como ausentar eles também dessa responsabilidade. A gente está aqui para somar, mas para somar a gente tem que ser de mãos dadas com a comunidade e com os pais. Porque como vocês podem ver, o nosso público é de 6 a 17 anos. Então são crianças, jovens e adolescentes. Então a gente precisa andar de mãos dadas com as crianças e também com os pais. A gente faz apresentações nas escolas também, como forma de levar arte, cultura, educação, para que outras crianças também se interessem, venham para a nossa ONG e aqui eles comecem a ser instigado, querer transformar, querer mudar, querer aprender. A gente, além da Júlia e do Matheus, a gente tem outros também que foram formados aqui no projeto. Então a gente tem comunicação, tem financeiro e tem captação também, onde a gente consegue o recurso do Nota Fiscal Paulista. A gente está sempre conversando com a comunidade, com os pais também, porque é importante. Então a gente está sempre trazendo eles para pertinho. Muito bem, Sara. Como disse o Gabriel, bastante comunicativa, tudo, né? Fez curso? Não. Não fez curso de teatro, alguma coisa? É o circo. Ah, é o circo. É o circo. O circo deixa assim. O circo, dança. Gente, a arte e a cultura, ele leva para outro patamar, né? Então... É isso que a gente faz aqui. Muito bom, Sara. Mais alguma coisa que você queira falar pra gente aí? Só queria agradecer, Gabriel, agradecer vocês. E espero que vocês tenham gostado do projeto. Quem quiser conhecer, estamos de portas abertas, tá? Estamos localizados Rua Papa Santo Eusébio, em frente ao Espaço Cultural, aqui no Padre Anchieta. E eu já ia esquecendo, a gente está com oficinas com vagas abertas para o ano de 2022. Então, aproveitando, tira o seu filho do celular, tira o seu filho de casa e traz pra cá. Não é uma tarefa fácil, hein? Não é uma tarefa fácil. Então tá bom, valeu, obrigado, viu, Sara? Obrigada. É isso aí, Gabriel, volto com você, muito legal o projeto aqui. Muito bacana e belas imagens também que nós estamos tendo aí do fundo, né? Do ensaio das crianças com a professora, também a ginástica no fundo, muito bacana. Agradeço ao André Aranha, diretamente da Vila Padre Anchieta, e também a Sara Veloso, que é professora aí do circo com este trabalho importantíssimo. 12h15 agora para você que está buscando emprego aqui na região de Campinas. Hoje a gente mostra as vagas disponíveis para as cidades de Montemor
e Limeira. Limeira está com vagas abertas para soldador, operador CFTV, oficial de manutenção e eletricista sênior. Mais detalhes o interessado encontra em www.limeira.sp.gov.br. Montemor também tem vagas disponíveis para pedreiro, corretor imobiliário, promotor de vendas, analista de processo, ajudante geral, assistente de compras e montador de estrutura metálica. Detalhes de cada vaga o interessado encontra em www.montemor.sp.gov.br. Lembrando que se você acessar o site cepate.campinas.sp.gov.br, você também tem acesso às vagas disponíveis aqui para a cidade de Campinas. Nesta sexta-feira, 170 vagas disponíveis. Então, você que quer uma recolocação no mercado de trabalho, quer mudar de área, tem 170 vagas e aí você acompanha se tem aquela da sua escolha, tá certo? 12h17 agora, vamos fazer o seguinte, primeiro intervalo aqui no Câmara Notícia, na volta a Mirna Abreu estará aqui nos nossos estúdios com as notícias da metrópole de Campinas, do Legislativo, tem ainda previsão do tempo para o fim de semana, será que no sábado ou no domingo tem chuva chegando por aí? Tem ainda entrevista ao vivo para falar sobre organizar os sentimentos para 2022, tem muitos assuntos, não sai daí que o intervalo é rapidinho. Câmara Notícia de volta ao vivo nesta sexta-feira, 12h20. Lembrando que você pode participar através do número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD, 978293776. O número está aqui embaixo da sua tela. Como combinado, Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios com notícia que acaba de chegar sobre comissão processante. Então, seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa. É uma notícia fresquinha. Olha, acabou a decisão agora da comissão processante, que é presidida pelo vereador Paulo Haddad. Ela acaba de decidir pelo arquivamento da denúncia por quebra de decoro contra o vereador Nelson Osseri. Foram 2 votos a 1. E esse arquivamento, essa decisão, vai passar na próxima segunda-feira, dia 13, para a votação do plenário e, se for concretizado, ou seja, se o plenário aprovar esse arquivamento, então essa proposta de cassação do vereador Nelson Osseri será arquivada. Mirna Abreu, agora a gente fala sobre uma medalha, uma condecoração, foi condecorado o presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, e também o vereador Major Jaime. Nós tivemos vários homenageados nesse centenário do 7º Grupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Campinas. E aqui da Câmara, o presidente do Legislativo, o vereador Zé Carlos, e também o presidente da Comissão de Segurança Pública, o vereador Major Jaime, foram homenageados. Acompanhe. É a medalha centenário do 7º Grupamento de Bombeiros, instituída por decreto para homenagear personalidades que fizeram parte da história da corporação. Na última quinta-feira, ela esteve nas mãos de 54 pessoas, em uma solenidade envolvendo autoridades, militares e também familiares. Essa comenda, ela é uma comemoração ao centenário do 7º Grupamento de Bombeiros. O 7º Grupamento, ele é o 5º bombeiro mais antigo do Brasil. Ele só fica atrás do próprio bombeiro da corte, que era o bombeiro instituído por Dom Pedro II, no dia 2 de julho. Depois veio o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, o Corpo de Bombeiros do Pará, Santos e aí o Corpo de Bombeiros de Campinas, instituído no dia 23 de janeiro de 1900. Entre as personalidades homenageadas na cerimônia,
Foram agraciados o presidente da Câmara de Campinas, Zé Carlos, e o vereador Major Jaime, que ingressou na carreira militar ainda em 1989. Para nós, vereadores da Câmara Municipal, eu como presidente, representando os 33 vereadores, é um motivo de orgulho receber essa comenda, essa medalha, pelo reconhecimento daquilo que a Câmara Municipal tem feito em prol da corporação, não só do bombeiro, mas também da Polícia Militar. Essa é a segunda medalha que eu recebo. Eu recebi uma recentemente da Polícia Militar e hoje, com grande orgulho, com uma corporação que eu sempre respeitei e aprendi a admirar, está comemorando essa conquista dessa medalha, que muito representa, não só para a Câmara, mas para toda a coletividade. Sim, eu conheço, o 7º GB, já desde a minha chegada aqui em Campinas. São muitos amigos, são muitas histórias, são muitas ocorrências, muitos fatos que aconteceram já nesses anos. E hoje até com um amigo de turma, uma pessoa que eu considero muito, que é o comandante Eglis, comandante do Bombeiro hoje aqui no 7º GB, e também rever tantos amigos também de histórias, para mim é uma satisfação, ser lembrado nesse momento para receber uma medalha hoje aqui nesse dia. Nos discursos feitos no púlpito, as personalidades agradeceram pela homenagem e reafirmaram a importância da corporação na sociedade, relembrando ocorrências memoráveis em Campinas, nas quais já atuaram. Ao final, entoaram o hino do 7º GB para relembrar da missão do bombeiro. O bombeiro já chegou. A profissão de bombeiro, ela é satisfação imediata, Esse que é o nosso apaga, porque enquanto respeitamos todas as profissões, profissões que têm o seu efeito no momento posterior, a profissão de bombeiro, ela é satisfação imediata naquele exato momento no qual você cumpriu com a sua missão. Isso é salvar vidas, salvar o patrimônio alheio e salvar também o meio ambiente. E Mirna Abreu, ontem, aqui no plenário da Câmara, nós tivemos uma audiência pública. É uma audiência que foi comandada pela Comissão de Finanças e Orçamento, que discutiu um projeto de autoria da Câmara que trata da atribuição do secretário de Justiça em casos de ações de execução de dívidas. Acompanhe. Na 49ª audiência pública realizada pela Comissão de Finanças e Orçamento, os vereadores discutiram um projeto de lei complementar de autoria do presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, que altera uma lei de 2020 que mudou a estrutura administrativa e a organização da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e a denominação para a Secretaria Municipal de Justiça e instituiu ainda a Procuradoria-Geral do município de Campinas. A legislação atual dá amplos poderes aos procuradores municipais para ajuizarem os inadimplentes de impostos, taxas e outros dividendos à prefeitura. Zé Carlos justificou a proposta de mudança na lei, lembrando que a pandemia reduziu a capacidade econômica da população. Tínhamos a pandemia galopante ainda em todo o território nacional e em Campinas não era diferente. E como nós aprovamos um projeto de lei dando total autonomia aos procuradores da Prefeitura Municipal de Campinas, e à beira de ser votado nessa casa o refis, eles ajuizaram várias ações contra aqueles munícipes que estavam inadimplentes e até mesmo aqueles que já tinham feito a sua negociação e estavam pagando as suas prestações, as suas parcelas do IPTU, normalmente, muitas vezes com duas dessas parcelas em atraso, ou mesmo sem atraso, eles ajuizaram mais de 1.000 ações. O vereador lembrou das negociações para que as ações improcedentes fossem retiradas pelos procuradores. Depois deles cumprirem, terem retirado mais de 1.000 ações daquelas pessoas que mais necessitavam, então nós estamos voltando a instalar essa secretaria, só que com a última palavra do secretário de Justiça, da Secretaria de Justiça. Então,
Isso foi acordado, eles cumpriram a parte deles, eles já retiraram mais de 1.000 ações. Eu falei na última sessão aí que nós estávamos fazendo aquilo e votando aquele, arquivando aquele projeto, porque eles já tinham cumprido aquilo que a gente tinha realizado nas reuniões que nós fizemos aqui na Câmara. O autor detalhou como deve ser o trâmite de ações fiscais a partir da nova norma. Esse projeto de lei, ele tira a autonomia dos procuradores e passa ao secretário da pasta. O secretário é que dá a última palavra. Os procuradores não podem fazer da maneira que eles quiserem. A proposta recebeu o apoio de vários parlamentares que comentaram a importância do projeto. Ao final, o vereador Rodrigo da Farmadic, que presidiu a audiência pública, falou da tramitação da matéria. Fizemos hoje o debate importante desse projeto de autoria do vereador Zé Carlos, que é o nosso presidente aqui da casa, e ele esteve aqui hoje fazendo a exposição e tirando dúvidas da população, dúvidas nossas daqui, como foi transmitida pela TV Câmara, tem um alcance maior e a população pôde acompanhar. Então esse é o papel principal da comissão hoje, era de dar transparência para esse projeto e deixar aqui também consignado que o vereador Juscelino da Barbarense, que é o presidente da comissão, teve um compromisso que não pôde ser adiado, por isso me nomeou como suplente para que fizesse hoje presidisse a audiência pública. Então nós já temos o parecer favorável e a votação em primeira discussão da Comissão de Constituição e Legalidade, e com essa audiência pública aqui nós podemos dar continuidade para que também as outras comissões possam exerar o seu parecer e possa vir ao plenário para se fazer a segunda votação e se torne lei no município de Campinas. E além deste trabalho que você viu, que é uma audiência pública comandada por uma comissão permanente aqui da Câmara de Campinas, outras comissões também discutem vários temas. E uma delas é a Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais, que se reuniu ontem. E quem presidiu o debate sobre o bosque e o zoológico dos Jequitibás foi o vereador Arnaldo Salvetti. Nós não podemos deixar o bosque, que é uma atração da população de Campinas, né, uma história da nossa cidade, também se acabar. Eu acho que a questão do zoológico, acabei de assumir um compromisso que eu sou a favor que continue. Nós vamos estar estudando melhor essa situação e eu tenho certeza que essa comissão formada, com outros vereadores que estão com a gente, nós só vamos conseguir reverter a questão da lei, mas também buscar alternativa para melhoria, reforma e revitalização do bosque. Participaram do debate biólogos e veterinários que conhecem todo o funcionamento do bosque e do zoológico de Campinas. Que hoje foi muito importante a comissão, nós estávamos com pessoas capacitadas e eu acho que cada um está contribuindo para o bosque ficar na nossa cidade e a gente não perder o nosso patrimônio. Outra comissão que também reuniu-se nesta quinta-feira foi a de Política e Prevenção às Drogas. Vamos conferir como foi. Os malefícios do cigarro eletrônico. Este foi o tema da palestra realizada pela Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas, que tem como presidente o vereador Nelson Osseri, que ressaltou a importância da informação. Toda informação é bem-vinda, né? Ainda mais tratando de prevenção às drogas. Hoje, que família que não tem um problema com droga, ou se não tem, né, conhece alguém que tenha problema. E o problema da dependência química, ela começa ali, dentro de casa, com o primeiro gole, né, com a primeira tragada. Muitas pessoas acham que começa na rua com os amigos, mas na verdade começa dentro de casa. Então é um cuidado que precisa existir. E esse cuidado, ele só pode ser preventivo se as pessoas receberem informação. Então as nossas palestras, a própria Comissão de Política de Drogas, ela vem nesse sentido. Ela vem no sentido de trazer a informação para a população, para que a população possa se preocupar com o tema. Porque não adianta depois que a coisa já pegou, o menino já está dependente químico, o pai da casa, o pai da família totalmente entorpecido, querer fazer alguma coisa. É muito difícil. Eu falo isso com propriedade, porque depois que a dependência está instalada, é um trabalho redobrado, a família vai precisar mudar muitas coisas, hábitos e costumes. Então a palestra vem nesse sentido. E hoje nós falamos sobre cigarro eletrônico,
que é a moda da molecada aí, muita gente usando e nem sabe dos malefícios, dos prejuízos que está gerando para a saúde. O encontro contou com a participação da Polícia Militar, que tem o PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Acho importante esse trabalho de base, né, com as crianças na escola, principalmente, né, porque os adolescentes ali que iniciam nesse mundo das drogas aí, sempre essa novidade aí, eles querem experimentar, conhecer. Então é muito importante esse trabalho nas escolas, né? Principalmente aí o PROERD, a Guarda Municipal tem o trabalho do PROIN, se eu não me engano, acho que é PROIN, né? Eles também atuam nas escolas municipais. E o Canil Então é de grande importância isso tudo. Eu acompanho o PROERD, sempre participo das formaturas. Essas escolas, como o PROERD atinge um público infantil, né? Até 12, 13 anos, se eu não me engano, eu atinjo um público a partir dos 14. Porque a Polícia Militar, através do PROERD, ela tem uma facilidade para falar sobre o assunto, né? Eles têm praticamente aulas com os jovens. Eu não, eu tenho uma palestra e a oferta da ajuda, do tratamento e dos grupos de amparo, os grupos de apoio. E além das audiências públicas e também de debates temáticos, as comissões analisam projetos que tramitam na Câmara. E nestas semanas, várias delas se reuniram para analisar essas propostas. Confira. Na última terça-feira, as comissões de Política Urbana, Mobilidade Urbana e Planejamento Viário, de Meio Ambiente e de Finanças e Orçamento se reuniram na sala da presidência para deliberarem sobre projetos que precisam da análise do mérito. Na pauta, projetos como o de autoria do prefeito, que altera a lei de 2018 de parcelamento, ocupação e uso do solo no município de Campinas e a que altera o caput do artigo 3º da Lei 13.561 de 2009, que desincorporou da classe de bens públicos de uso comum do povo e transferiu para a classe de bens dominicais áreas de propriedade da municipalidade e autorizou a venda a proprietários lindeiros e instituiu ainda servidão de vielas e águas pluviais. A Comissão de Finanças e Orçamento discutiu também as propostas que instituem o projeto Varal Solidário de incentivo à doação de roupas a pessoas em condição de vulnerabilidade social e a que cria a Escola de Idiomas do município. As matérias receberam pareceres favoráveis e estão prontas para serem votadas pelos vereadores em reunião ordinária. E ontem teve mais análise de projetos que tramitam aqui na Câmara. A reunião aconteceu na sala da presidência. A sala da presidência da Câmara de Campinas sediou uma sequência de reuniões extraordinárias na última quinta-feira. A primeira delas foi da Comissão Permanente de Política Urbana, que deliberou sobre um projeto de lei complementar de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar de número 208 sobre parcelamento, ocupação e uso do solo no município de Campinas. A mesma pauta foi discutida nas 3 reuniões seguintes, realizadas pela Comissão Permanente de Meio Ambiente, presidida pelo vereador Luiz Rossini, pela Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário, sob presidência do vereador Otto Alejandro, e pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Mirna Abreu, acompanhamos as reuniões das comissões e ontem nós tivemos também entrega de honraria. Nós tivemos, por iniciativa do vereador Fernando Mendes, a entrega do título de cidadão campineiro. Confira. O vereador Fernando Mendes compôs a mesa do plenário ao lado de Pierre Henrique Santiago Silva, que foi a personalidade a receber o título de cidadão campineiro na reunião solene da última quinta-feira. Natural de Ji-Paraná, em Rondônia, nascido no dia 18 de 10 de 1990, filho do senhor Pedro Luiz da Silva e da senhora Edna Maria do Nascimento, e formado em gastronomia pela Universidade Federal de Viçosa, chefe de cozinha e especialista em comida mineira, italiana e francesa, além também de ser modelo. Pierre tem um estilo único e que já lhe rendeu diversas premiações de excelência, bem como diversas indicações como chefe Revelação 2020
pela guia Garfo de Ouro. Pierre mora em Campinas há 15 anos, trabalha, estuda e hoje é empresário. Possui seu próprio buffet e loja de bolos, bem como é autor de diversos livros de culinária, além de ser embaixador gastronômico reconhecido internacionalmente. O nosso homenageado de hoje também é idealizador do projeto Reaproveitando Alimentos, que visa reaproveitar os mesmos que iriam para o lixo. Pierre Henrique Santiago Silva, ou Pierre Alejandro, como também é chamado, se emocionou e agradeceu pela honraria. Quero agradecer primeiramente a Deus por todos os prêmios que eu ganhei, e hoje eu quero agradecer primeiramente também o Fernando Mendes por acreditar nesse projeto, nessa vida nova que eu tô vindo, que eu tô representando agora o estado de São Paulo agora, né? E eu só tenho que agradecer, eu tenho que agradecer também a equipe dele, que foi muito carinhosa comigo, me recebeu muito bem, me apoiou, me ajudou nas minhas conquistas, em tudo que eu chegava lá na Câmara, eles me apoiavam, eles falavam, faz isso, faz aquilo, então eu só tenho que falar, eu sou muito tímido para falar, eu sou muito vergonhoso, então eu só tenho que agradecer de verdade, de coração, ao Fernando Mendes, a equipe dele que é maravilhosa, e eu sei que eu tô devendo um bolo para eles e eu vou pagar o bolo, mas a hora que eu tiver um tempo eu vou fazer o bolo, eu vou levar lá, tá? Pode ficar despreocupado, mas eu quero agradecer de coração mesmo, muito obrigado de verdade. E é isso, gente. Mirna Abreu, hora de nós falarmos sobre a agenda da Câmara de Campinas, porque hoje à tarde tem reunião de comissão e na segunda-feira pela manhã também. Sim, hoje a partir das 3 horas da tarde, com transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas, acontece a reunião da Comissão Especial de Estudos, que analisa e discute a importância do Instituto Federal de São Paulo, Campus Campinas. A presidência é da vereadora Guida Calisto. E na segunda-feira, a partir das 10 horas, nós temos a Comissão Especial de Estudos, que analisa e discute a revitalização do centro de Campinas, sob a presidência do vereador Arnaldo Salvetti. Essas reuniões são transmitidas ao vivo, como eu já disse, mas também podem ter a participação presencial, seguindo os protocolos para evitar a transmissão da Covid-19. A entrada do plenário e do plenarinho é pela Avenida Engenheiro Roberto Mangi, número 66, no bairro Ponte Preta. Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias do Legislativo aqui da Câmara de Campinas. E agora sim nós vamos com as notícias da Metrópole de Campinas, naquela atualização diária que nós fazemos aqui dos casos da Covid-19 no nosso país, estado de São Paulo e depois na cidade de Campinas. A gente percebe nesse acompanhamento, Gabriel, que os números têm reduzido. Quando a gente compara as tabelas das últimas semanas, algumas cidades, e você vai conferir já também, olha só. No país nós temos 22.177.059 casos confirmados desde o início da pandemia, com registro de 9.278 novos casos nas últimas 24 horas. São 616.457 mortes desde o início da pandemia, com 206 delas registradas também nas últimas 24 horas, e ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. No estado de São Paulo, são 4.447.229 casos da doença, com 154.571 óbitos. Agora a gente vai falar da região metropolitana de Campinas. São 396.557 casos confirmados desde o início da pandemia, e Campinas, até esta quinta-feira, que é o último boletim emitido pela Prefeitura, soma 146.614 casos. Indaiatuba, 32.592, Sumaré, 31.892, Hortolândia, 28.705, Americana, 27.763, Santa Bárbara do Oeste, 24.103, Paulínia, 16.696, Valinhos, 15.337, Itatiba, 15.165, e agora os municípios com menos de 10 mil casos da Covid-19 em nossa região. Vinhedo, depois aparece em Cosmópolis, Montemor, Jaguariúna, Nova Odessa, Arthur Nogueira,
Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Pedreira, Olambra e Morungaba. De 6 de dezembro a 9 de dezembro, que foi ontem, quando foi registrado este último boletim, apenas 7 casos confirmados na cidade de Campinas. Agora nós vamos falar então das mortes na RMC. São 11.414 confirmadas devido à Covid desde o início da pandemia. E nós temos em Campinas um total de 4.619 óbitos. Sumaré, 1.003, Americana, 854, Santa Bárbara do Oeste, 829, Indaiatuba, 799, Hortolândia, 751 mortes, Valinhos, 415, Itatiba, 325, Paulínia, 307. Na sequência, Nova Odessa, Montemor, Vinhedo estão aí entre 200 e 100. E aí, abaixo de 200 aparecem Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira e com menos de 100 óbitos, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. De acordo com este último boletim, mais 3 mortes foram registradas na cidade de Campinas, um homem e 2 mulheres. Um homem de 43, uma mulher de 72 e uma outra mulher de 88 anos, as 3 pessoas com comorbidades. Mina Abreu, vamos falar rapidinho só sobre vacinação e depois eu já quero que a gente fale sobre a taxa de ocupação de leitos de UTI na cidade. A gente lembra que o agendamento continua no vacina.campinas.sp.gov.br. A gente também tem mutirão nesse fim de semana em shoppings da cidade, você confere lá no site. Enquanto isso, a vacinação, ela avança, inclusive com o projeto entre a Secretaria de Saúde e as escolas estaduais, em que agentes da saúde vão até essas unidades escolares para vacinar os adolescentes, que entre 12 e 17 anos, a gente também tem reduzido aqui a taxa de ocupação em leitos. Olha, são 52,24% a taxa. Nós temos 67 leitos exclusivos para a Covid, 35 pacientes internados em leitos de UTI. Nós temos ainda 93 pacientes internados em leitos de enfermaria Covid. No SUS municipal, 29 leitos, 13 ocupados. Lá na Unicamp, 10 leitos disponíveis, todos ocupados. E temos na rede particular, que diminuiu um pouco do último levantamento. Eram 32 leitos, agora são 28, dos quais 12 estão ocupados. Agora, Mirna Abreu, amanhã no sábado, o Hospital Mário Gatti vai fazer um mutirão de ultrassom. Essa ação é justamente para conseguir fazer os exames represados devido à pandemia, que é uma ação que a Prefeitura já havia anunciado. E amanhã acontece o mutirão de exames de ultrassom da tireoide e da cervical. Estão previstos 60 pacientes que já foram encaminhados pela Rede Municipal de Saúde e a ação acontece com o apoio da Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço e também com o Hospital Vera Cruz. Os pacientes terão acesso aos resultados no mesmo dia e aqueles que tiveram a indicação de punção também farão um procedimento no ambulatório do hospital e receberão o diagnóstico em cerca de 2 semanas. Então a gente aguarda e vai acompanhando aí agora esses atendimentos de outras doenças que ficaram represados durante a pandemia. E agora a gente fala sobre a Prefeitura de Campinas, que está credenciando parceiros para o programa Monitora Campinas. A gente teve aí o anúncio na última semana do Monitora Campinas, que é um projeto que visa parceria com instituições privadas, da iniciativa privada, justamente para monitorar e gerar mais segurança na cidade. E hoje saiu no Diário Oficial do município um edital de chamamento público, justamente com os requisitos técnicos para a participação, a documentação exigida e as condições de execução do projeto. As inscrições ficam abertas por tempo indeterminado lá no site da Prefeitura, campinas.sp.gov.br. Lá tem um banner com um formulário de cadastro e você que já atua, tem aí na sua empresa câmeras de segurança, pode participar dessa ação que é o Monitora Campinas. Hora de nós falarmos sobre uma campanha importantíssima, Natal Sem Fome. Como é que está a arrecadação, Mirna Abreu? Campanha que, inclusive, antes eu vou frisar, a Câmara de Campinas é um dos postos de arrecadação do Natal Sem Fome. Você pode trazer até o Legislativo e mais de 100 postos também espalhados pela cidade
1 quilo de alimento não perecível e participar desse movimento que tem um objetivo de minimizar a fome agora no período de Natal das famílias vulneráveis aqui da cidade. E de acordo com a Prefeitura, o último lançamento, olha, são 64,4 toneladas de alimentos arrecadados. É um aumento de 99,38% em relação aos números da semana passada, que nós falamos um pouco mais de 32 toneladas. O Natal Sem Fome tem o apoio da Associação Paulista de Supermercados e tem alguns supermercados, inclusive, que participam também com aquela caixinha, ou até você pode colocar na maquininha do mercado a sua ação, a sua doação em valores para que as cestas sejam encaminhadas ao banco de alimentos. Então, acontece assim. Aqui na Câmara ou em um desses 100 postos, você deixa o seu alimento até em alguns desses supermercados da cidade. Eles são encaminhados ao banco de alimentos. Estes, por sua vez, encaminham para as instituições credenciadas e elas é quem fazem aí a entrega das cestas básicas para as famílias em vulnerabilidade social. Quer deixar seu alimento aqui na Avenida da Saudade 1004? Você pede aqui na recepção, tem logo uma caixa na entrada da Câmara Municipal de Campinas e você faz assim essa ação de Natal. Então, 64 toneladas já foram arrecadadas e você tem pouco mais de uma semana para fazer a sua doação de alimentos, claro, para quem precisa. Mirna Abreu, hora de nós falarmos sobre qualificação profissional, porque Ceprocamp está com inscrições para 35 cursos. Olha, quem já está de olho em qualificação profissional para o próximo ano, é hora então de fazer a inscrição para 2022 começar com tudo, hein? Por isso, o Ceprocamp abre 35 cursos, são 1.985 vagas e as aulas começam no dia 7 de fevereiro. Os interessados têm até o dia 21 de dezembro para se candidatar para até 2 cursos, desde que tenham vagas remanescentes para o segundo curso escolhido. As inscrições são pelo endereço fumec.sp.gov.br/Ceprocamp. Eu vou repetir, fumec.sp.gov.br/Ceprocamp. Lá vai ter o formulário, o candidato deve colocar os dados pessoais, inclusive depois essas informações terão que ser aí confirmadas com a documentação exigida. E eu vou adiantar aqui alguns cursos, olha, almoxarife, introdução aos jogos e Fiton, manutenção de computadores, português e matemática, voltado aí para quem quer fazer concurso público, auxiliar administrativo, porteiro, criação de websites, desenvolvimento de aplicativos. Entra lá no fumec.sp.gov.br/Ceprocamp, que tem aí a lista dos 35 cursos. Daqui a pouco nós teremos a agenda cultural com o Michel Amorim, mas antes a Mirna Abreu traz um passeio muito bacana, até porque fim de semana está chegando e tem oportunidade para quem quer andar de Maria Fumaça, Mirna Abreu. E com tema natalino, né? Chama o Expresso Noel, que acontece neste sábado e no próximo também, olha. É um passeio das 5 da tarde até as 10 da noite. É um passeio da Maria Fumaça, uma Associação Brasileira de Preservação Ferroviária faz em parceria com a Secretaria de Cultura. O trem sai da estação Anhumas e vai até Jaguariúna. O passeio é cobrado e é preciso comprar ingressos pelo site mariafumaça.com.br. Lá tem preços, tem quais são as atrações com esse tema. Olha, está previsto aí chegada do Papai Noel, fada docinho, e aí tem todo esse clima natalino nesse passeio de Natal. Tá certo, então, recado dado. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Ótimo fim de semana e nos vemos na segunda-feira. Até segunda-feira e um bom fim de semana para você aí de casa. Sexta-feira de sol e calor aqui na cidade de Campinas e para o fim de semana, essa condição permanece pelo menos para o sábado, viu? Sol durante todo o dia e muito calor. Já para o domingo, a nebulosidade ela aumenta e tem previsão de chuva, mas para o fim da tarde.
Vamos às temperaturas então, já estão aqui na minha tela, olha só, no sábado, amanhã, 11 de dezembro, calorão, hein? Mínima de 21, a temperatura vai subindo, podendo chegar aos 34 graus, então amanhã é dia de piscina, quem for para a praia também vai pegar um tempo aberto. No domingo também muito calor, com uma nebulosidade aumentando, mínima de 21 também, e a máxima pode chegar aos 33 graus aqui na cidade de Campinas. Rápido intervalo e na volta tem entrevista ao vivo sobre organizar os sentimentos para 2022. Como é que você fica naquele clima de fim de ano? Esperançoso, animado ou fica um pouco triste? Já tem conversa com uma psicóloga. Câmara Notícia de volta ao vivo nesta sexta-feira, 12h58. Ontem nós conversamos aqui no nosso programa sobre a postura dos pais, em como pode impactar na formação dos filhos, como é que a pandemia mudou algumas relações. E hoje nós vamos abordar como organizar os sentimentos para 2022. Neste momento, você que está nos acompanhando, o que está prevalecendo? É arrependimento? Já está fazendo aquela análise sobre o ano? Medo sobre o ano que vem? Esperança? Está na expectativa? Bom, eu converso agora com a Beatriz Breves, ela que é psicóloga, psicanalista, psicoterapeuta, escritora com mais de 8 livros lançados. Então, Beatriz, muito obrigado por ter aceito o convite para esta entrevista. E mesmo quem está em uma situação difícil, já está meio pessimista, tem como organizar todos esses sentimentos? Seja bem-vinda e boa tarde. Muito boa tarde, muito prazer estar aqui de volta, enfim, muito bom. Olha, você usou a palavra-chave quando você estava apresentando. Você falou assim, está prevalecendo a tristeza, o arrependimento, quer dizer, prevalecendo, exatamente, aí é que está a chave, porque todos os sentimentos estão dentro da gente, é que nem um instrumento, né? Um instrumento musical, tem todas as notas ali, agora qual é que você está focando? Se você está o tempo todo focando numa nota só, você vai ficar numa nota só, e ela vai tomar uma repercussão enorme. Então a ideia justamente é que você possa tocar o teclado inteiro e passear por ele, tem que viver a tristeza assim, tem que viver o arrependimento, sim, que isso são coisas que nos faz crescer, que nos faz melhorar como pessoa, mas tem também a alegria, tem também a confraternização, tem também o amor, tem vários sentimentos, outros, que também estão na nossa orquestra interna, vamos dizer assim. É só acessar e não deixar tomar, porque quando você usa um sentimento e ele começa a prevalecer por muito tempo, tem algo que não está bom. Ninguém pode ficar feliz o tempo todo. A ideia justamente é passear por eles. E aí dá até uma mesclada, porque fica um pouco daqui, um pouco dali. Isso dá uma leveza interna, uma harmonia interna. Usando esta analogia do piano, então, Beatriz, a gente pode concluir que durante um ano a gente vai tocar todas as notas, notas boas, notas ruins, mas no final o que precisa prevalecer é essa nota boa, é um sentimento bom, nem que seja de esperança. Por mais que o ano você tenha passado por muitas coisas ruins, a esperança seria um sentimento bom, então, de mudança. Eu diria que o sentimento bom e ruim, né, é a gente que transforma ele numa coisa boa ou ruim para a gente. Né? É claro que a esperança é um sentimento gostoso de sentir. Então, nesse sentido, sim, tem os prazerosos e não os prazerosos de sentir. Né? Mas o bom e o ruim vai depender do uso que nós vamos fazer dele. Então, você também falou bem, quer dizer, se você vai passar um ano
tocando todos os teclados, né, todas as teclas do piano, vamos dizer, usando essa metáfora, né, dificilmente você vai chegar ao final do ano arrasado. Você vai chegar com uma harmonia interna, porque você tocou todas. Porque o que acontece? O sentimento, ele dá o sabor do eu da gente. Então, se a gente tem... É como se ele fosse o eu é uma sinfonia interna, vamos dizer assim, pegando toda essa analogia, né? Então, se a gente está tocando usando todos os recursos que nós temos, a gente vai ter uma harmonia interna. Não tem como. Aí vai passar pela tristeza, mas não vai aprender com ela, vai aprender até com a angústia. A gente aprende. E esse aprendizado a gente vai administrando as nossas vidas, porque também uma outra metáfora que eu uso é o seguinte: a gente entra num jogo, vamos dizer, o jogo de futebol, que o brasileiro gosta muito, você não tem como antecipar a partida só jogando, e na hora que você vai ver qual é o recurso que você vai usar. Então é aprender a usar os sentimentos como um recurso, e pouca gente presta atenção no que sente, tá? Então é de uma riqueza, são mais de 500 sentimentos combinados, enfim, que a gente tem, e as pessoas não conhecem muito isso. Quer dizer, as pessoas se desconhecem. Então, o grande segredo é se conhecer mais, né? E administrar melhor este mundo interno. No futebol... É esse o segredo. No futebol a gente usa, né, Beatriz, que ninguém perde de véspera. Isso serve para a vida também, né? O ano está chegando, 2022, não pode já colocar um pessimismo. E saber aproveitar as oportunidades que a vida dá, né? Porque a vida, ela dá oportunidades, e a gente tem que fugir das falsas oportunidades e agarrar as boas oportunidades. A gente tem que estar atento, tem que estar se escutando, aprender a escutar a vida e a escutar a gente mesmo. E aí fazer essa valsa, vamos dizer, que é muito bela. Agora, Beatriz, de acordo com uma pesquisa publicada agora em novembro, né, de 2021 pelo Instituto FSB, 62% das mulheres brasileiras afirmaram que a saúde emocional piorou. Analisando aqui, em um cenário em que os casos e internações de Covid-19, eles continuam aí diminuindo, e todos que relataram que essa saúde emocional piorou, 2022 tem como já equilibrar, claro, variando de caso a caso, ou esse processo é só a longo prazo? Eu diria que é um processo interno de médio e longo prazo, né? Longo prazo não, mas médio prazo. Porque temos que entender, não dá para negar o que todos nós, né? Eu acho que não teve um ser humano que possa dizer que passou feliz nessa pandemia, né? Nesse lockdown. Foi muito difícil para todo mundo. Então é aquela coisa, eu acho que tem um consolo aí, né? Estávamos todos no mesmo barco. Eu acho que é pior quando a gente está sozinho no barco, né? Mas o mundo inteiro estava no mesmo barco. E todos nós sofremos muito. Então, dependendo dos recursos que a pessoa já tinha, do alcance que ela tinha dela mesma, né, ela pôde lidar com isso de uma melhor maneira ou de uma pior maneira. Mas, de todas as maneiras que tenham se lidado, mesmo as melhores, a pessoa sofreu, todos nós sofremos. Então, existe um tempo de elaboração, um tempo, não dá para acelerar. A gente não é aquela metáfora do ser humano como uma máquina perfeita, eu não gosto, porque nós não somos máquinas, nós somos seres humanos, o ser humano sente, e quando uma dor está doendo, a gente tem que dar tempo para essa dor passar, mas não é ficar focado só nela, né? A gente pode sentir a dor e continuar vivendo, e até ter alegria, apesar da dor, junto com a dor, paralelo à dor. Então, eu diria que essa esperança, como o sentimento que você usou antes, não pode ser perdida. A gente tem tudo para sair dessa e recuperar. Agora, é importante que a pessoa aprenda com o que ela viveu na pandemia, porque cada um de nós tirou uma lição para si, né? E isso é que é fundamental. A gente, na vida, uma das grandes coisas é poder aprender com a experiência, né? Tem até autores que falam sobre isso, mas, enfim, a gente tem que aprender dia a dia com a experiência, e a experiência é o que a gente está sentindo, porque aí vai. E eu acho que aí, então, as pessoas vão voltar a ter não só felicidade, porque isso não existe, mas a tocar todo o piano, vamos dizer, né? Por aí. Agora, de acordo com a sua experiência, Beatriz, e até pegando um pouco o gancho, né, dessa pesquisa em que 62% das mulheres brasileiras afirmaram, né, que a saúde emocional piorou, dá para a gente fazer alguma análise? As mulheres se sentiram mais do que os homens nesta pandemia? Há um cuidado especial para o ano que vem?
Eu teria que ver como é que exatamente foi feita essa pesquisa, porque os homens escondem muito. Então, às vezes, a gente pensa que porque a mulher fala, a mulher chora, a mulher mostra o sentimento. O homem tem esse tabu em relação ao sentimento, que o homem não pode expressar, se ele expressa, ele está sendo fraco, enfim. E isso não é assim. Infelizmente, não devia ser dessa maneira, quer dizer, isso é um prejuízo para o ser humano. Então, eu tenho muitas dúvidas, eu teria que ver os detalhes, como foi feito, porque eu não acredito. Eu conheço muitos homens que sofreram muito, aliás, da minha experiência, os homens sofreram tanto quanto guardada o sofrimento de cada um, naturalmente, né? Agora, eu acho que o homem esconde muito. Para a tristeza do homem, eu acho que o homem devia repensar isso. A mulher não, a mulher fala, estou sofrendo mesmo, não gostei, piorou. O homem não, ele tem que ser o machão, né? Tem que ser o forte da história, entre aspas, porque na verdade não é por aí. Você, como homem, me desculpe, mas infelizmente, sim, até eu acho que eu falo isso a favor dos homens, né? Isso tem a ver até, acho que com machismo enraizado, né? Aquela história de homem não chora, de criança não chora. Acho que passa muito por isso. E a mulher colabora com isso. Isso. Ela diz mesmo, homem não chora, não pode, você fica, né? Beatriz, você tem um trabalho em torno da ciência do sentir, né? Você já citou aí 500 sentimentos catalogados. De que maneira os eventos externos, eles interferem nesses nossos sentimentos? Então, por exemplo, 2022, no ano que vem, a gente tem eleição, a gente tem Copa do Mundo, não sabemos o estágio da pandemia. Tudo isso aí é fundamental para o que a gente sente ou tem como criar um escudo contra essas adversidades externas? Eu acho que não tem. Se a gente cria um escudo muito forte para essas adversidades externas, a gente vai ficar um robô, um alienado. Aí vai perder, vai ficar, enfim, deixa de usufruir da qualidade humana que somos, né? Aí eu acho que pode cair até numa patologia. O ideal é aprender. Claro, e o tempo todo nós não estamos isolados, a gente está interagindo. Eu estou falando com você agora, cada palavra minha toca em você, a tua toca em mim, os ouvintes, enfim, e a pessoa está sentindo alguma coisa. Se ela prestar atenção, não há nada que aconteça, que interaja, que não nos leve a sentir alguma coisa, né? Que a gente passa batido nisso, mas de um modo geral, tudo faz a gente sentir. Então, o ideal é que a gente aprenda. É claro, uma defesa tem que ter, um escudo tem que ter, mas não aquele que vai impedir você de sentir totalmente. Você não vai permitir também, você não vai sair na rua, você está com frio, você vai deixar de sair à rua? Não, você vai vestir um casaco, vai se proteger o suficiente e vai usufruir da sua vida, da sua saída à rua. A mesma coisa é isso, nós vamos passar por um monte de coisa que a gente nem sabe direito o que vai ser, mas a gente, o que vai fazer? Vai se proteger dentro de um limite que a gente possa continuar vivendo. Se você se fechar totalmente, vai ser péssimo, não pode ser assim. A gente tem que criar musculatura emocional, sabe como é que é? Você criar força para lidar com as coisas que acontecem na vida, boas e ruins, porque tem gente também que não suporta coisa boa, não. Tem de tudo nessa vida. Sim. Tem que aprender a lidar com as coisas. Aí eu digo que é musculatura emocional, metaforicamente falando. E eu ia te perguntar, você falou que não tem como, né, criar aquele escudo contra todos os problemas que nós vamos encarar, tentar antecipar. E eu estava falando que era importante equilibrar para você conseguir fazer um filtro, mas não filtrar totalmente, né? Acho que essa é a dificuldade que todo mundo sente. Bom, eu preciso ver o que está acontecendo com a Covid-19? Eu preciso 24 horas por dia? Talvez não. Então é importante filtrar e entender até que ponto a gente precisa consumir as notícias ruins e também as notícias boas, né? Perfeito. A pessoa, você tem um escudo, se você fizer um escudo muito violento, você não vai viver. Isso pode gerar problemas sérios, inclusive, para a pessoa. Agora, você tem que ter, até o exemplo que eu estava andando, eu não sei se foi ou não, mas você está com frio, né? Está uma chuva, está um frio, você vai botar um agasalho adequado àquilo e vai sair. Não vai deixar de ir à rua porque está chovendo ou porque está frio. Agora, a mesma coisa a vida. Tem um problema, vai ter Covid, não vai ter Covid, não sei o que. Você não vai deixar de viver por causa disso. Você vai
se proteger. Agora, o quanto, se você vai botar toneladas de casaco, você vai morrer de calor, não vai conseguir nem andar. Existe aí um limite que cada um é que tem que se escutar para saber exatamente o quanto ela pode e o quanto não pode. Isso não tem uma regra, cada ser humano é único e cada um tem que saber. Às vezes um sente mais frio, o outro sente menos frio, é a mesma coisa no emocional. Uns podem ver mais notícias, outros menos. A gente é que tem que se escutar, se apurar essa sinfonia interna que os sentimentos nos... Porque se a gente está bem, se a gente está em harmonia, vivendo tudo isso, a vida fica, por mais difícil que esteja, a vida fica mais fácil de ser levada. Agora, se a gente está mal, está em desarmonia, está desafinado, a vida pode estar funcionando tudo, mas você não vai conseguir usufruir. Então, de uma forma boa, você vai ficar mal consigo mesmo, enfim. Então, o importante é que a pessoa se escute, tente se afinar e cada coisa que for acontecendo, ela vai botando o casaco emocional ideal para aquele momento. Nem mais, nem de menos. Não querer se forçar também. Não, calma. Tá difícil, o mundo está passando por mudanças difíceis. A gente tem que encarar isso, não tem jeito, né? Nessa organização, né, dos sentimentos para 2022, quero voltar um pouquinho, porque 2020 nós passamos um período em casa, depois com a retomada, principalmente agora em 2021, muitas pessoas voltaram a frequentar o trabalho, estabelecimentos. Nestes 2 anos, que daqui a pouco já vai completar de pandemia, comunicação, Beatriz, entre pais e filhos, entre familiares, entre colegas de trabalho, você acredita que melhorou? Nós conseguimos nos adaptar? Ficou essa lição para 2022? Olha, eu acho que para muita gente sim, mas não para todo mundo. Eu vejo pessoas que se isolaram e continuam isoladas. Né? Eu vejo outras que não. Quer dizer, está sendo assim uma diversidade, como cada um está lidando com as pessoas. Né? Eu tenho feito tudo praticamente online, mas tem pessoas que se afastaram porque, só quando for presencial que eu vou para as reuniões, enfim, mesmo com fraternizações, enfim, as pessoas, coisas até que seriam boas de se viver, né? As pessoas têm seus receios. Aí cada um está lidando com isso de uma maneira ou de outra, né? Então, eu acho que tem que ir devagar, mas tem que estar atento para poder voltar à vida, né? Devagar e sempre voltando à vida. Não pode continuar isolado, não. Ô, Beatriz, principalmente neste ano de 2021, eu fiz bastante entrevistas aqui no nosso Câmara Notícia com escritoras que lançaram livros e abordando a temática da pandemia em relação às crianças. Você entende que falar o que está sentindo é mais difícil para as crianças do que para os adultos? E as pessoas ainda têm vergonha de falar o que está sentindo? Você já citou um pouco sobre os homens, né? Que isso ainda está em vigor. Como é que você analisa esse sentimento de colocar para fora das crianças em relação aos adultos? A gente, quando nasce, a gente aprende a linguagem dos pais, né? Daqueles que estão cuidando da gente. Então, quando a gente está sofrendo alguma coisa, a gente diz assim para o bebê, isso aí é dor, isso aí é coisa... Vai começando a nomear. Então, a nomeação que ele recebe do que ele está sentindo vem muito de quem está cuidando, né? E a criança, ela é muito espontânea, ela não esconderia o que ela está sentindo, só que a primeira, aí já nomeia, já simplifica, nem sempre é aquilo. Uma das coisas que eu, no meu trabalho, mais eu vejo é corrigir o que foi nomeado, porque a pessoa está sentindo uma coisa e fala que está sentindo outra, não entende aquilo, porque ficou... Então, o sentimento foi muito reduzido. E isso desde criança. Quando a criança fala, os pais, não precisa chorar, não. Vai passar, viu? Vai passar. Quer dizer, a criança está expressando a dor e a familiar, o adulto, ao invés de acolher aquela dor, abraçar, aí fica, vai passar. Por que precisa? Sabe? Como se dissesse... Para com isso, né? Não deixa a criança sentir, abraça. Eu entendo, vai passar, entendo o quanto você está triste, entendo o quanto você está machucado. Aí você está dando a compreensão empática, inclusive, que a pessoa se sente compreendida, ela vai ganhando recursos internos e ela vai crescendo com aquilo. Nós somos fruto de gerações e gerações de total desconhecimento dos sentimentos e que a nomeação deles foi mínima. A gente não sabe nomear os sentimentos.
Tem sentimentos que, quando eu falo, a pessoa, mas isso é um sentimento? A maioria, mas isso é sentimento? Isso é sentimento? As pessoas não conhecem. Isso vem lá da infância. E a gente está reproduzindo isso, porque nós somos adultos que não conhecemos também os sentimentos, então a gente reproduz isso com as crianças. Está na hora de abrir esse leque e começar a falar de sentimentos. Você lembra agora de algum sentimento que você fala e a pessoa falou, mas isso é um sentimento? O que significa isso? Agora. É curioso. Agora é um sentimento. É um sentimento. Você vai dizer, o que é agora? Você está sentindo agora. É um sentimento. Você, para assimilar o sentimento de agora, você vai ter que se conectar muito e vai ver que, primeiro, a gente só tem o agora mesmo, né? Tudo se passa no agora. E esse sentimento de agora é como você se sente agora. E cada um vai ter o seu sentimento de agora, porque cada um tem o seu agora. Que bacana. É realmente interessante isso, né? Agora, Beatriz, os sentimentos, eles estão interligados? Pensando assim, ó, em uma pessoa que está sem emprego, aí ela se enche de esperança, ela faz a entrevista e ela recebe uma negativa. Aí, junto com essa negativa, vem frustração e aí pode desencadear em fracasso, decepção, tristeza, raiva. Eu citei aqui pelo menos uns 6 sentimentos, essa lista poderia ser bem maior. Eles estão todos interligados? Tem um ciclo desses sentimentos? Sim, eles andam em grupos, né? Os sentimentos, na verdade, é vibração, né? Nós estamos falando de quê? O que é um sentimento? Porque, veja bem, eu trabalho, a minha pesquisa, eu entendo o ser humano como um complexo vibratório. Então, tudo que bate na gente, tudo que a gente interage, a gente vibra. E essa experiência dessa vibração é que é o sentir. Né? No caso interno é sentimentos, no corpo por fora é sensação, e assim por diante. Então, os sentimentos, tudo que a gente vive, são vibrações, né, que vão vibrar juntos. Vão vibrar juntas. Então, eles funcionam em grupo. E, às vezes, é até difícil, é sutil você fazer a distinção, dependendo do que tiver prevalecendo, vai caminhar a música, vamos dizer assim, vai caminhar mais para um lado do que para o outro, para um ritmo ou para o outro. Então, o cara foi fazer um emprego, vai buscar um emprego. Estava lá com um grupo de esperança, expectativas boas, enfim. Chega lá, leva o não, vive a frustração, né? Como é que ele vai lidar com essa música? Ele vai dançar como essa música que tocou dentro dele de frustração, enfim. Ele vai ficar ali naquela coisa fúnebre ou ele vai, peraí, eu estava esperançoso, eu vou pegar garra, agora eu estou com raiva, agora eu vou pegar isso e vou correr atrás diferente. Ele pode pegar e tocar um outro ritmo para essas mesmas frequências que estão vibrando dentro dele. A ideia é essa dos sentimentos, entende? E, inclusive, uma sugestão que eu gosto de dar é quando chegar de noite em casa, a gente normalmente às vezes passa batido, mas quando pensa sobre o dia, a gente pensa sobre o que eu fiz, né? Eu sugiro que, sim, continue pensando sobre o que fez, mas pense o que sentiu junto com o que fez. Aí vai abrir um leque muito grande, a pessoa vai descobrir um universo interno e aí ela vai criar recursos, porque na hora que ela passar a frustração de uma situação dessa, ela vai dizer, peraí, mas eu também tenho a esperança, eu também tenho garra, eu também tenho... Ela começa, ela tem essas experiências dentro dela e ela recorre a isso que ela já viveu. Ela reage. E aí ela consegue. Ela reage, exatamente, ela reage. E aí uma tragédia que poderia ser uma tragédia se torna uma vitória. E aí é que não tem sentimento ruim ou bom, é o uso que você vai fazer dele que vai te fazer uma coisa boa ou ruim, né? E esse grupo de sentimentos, ele pode ir para o outro lado também. Então, a pessoa que conseguiu o emprego, ela fica otimista, alegre, mais tranquila, mais generosa. Isso acontece também. Acontece, claro, acontece. Ela vai prevalecer ali, nessa coisa, vai prevalecer, como você colocou. E tem um outro aspecto muito interessante, que a gente tem até um ditado, né? Queres conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Isso aí vale para uma coisa, mas vale para tudo, porque às vezes você só vai conhecer uma determinada vibração interna diante de uma situação que você nunca tinha vivido. Você, mas essa pessoa está assim, eu nunca vi ela funcionar assim, mas é porque diante daquela experiência emergiram sentimentos que estavam lá que nem uma corda, né? A tecla que nunca foi tocada, ela está lá prontinha para ser ativada. O dia que ela foi ativada, emergiu
né? E aí você fica tanto para um lado construtivo quanto para um lado destrutivo, né? Para a gente poder encerrar, Beatriz, as suas obras, elas são atemporais? Para quem leu, por exemplo, Falando de Sentimentos com a Beatriz Breves ou A Fronteira do Adoecer, isso em 2019, por exemplo, antes da pandemia, e hoje, ela extrai sentimentos diferentes, quem leu antes, quem lê depois? A ordem desses livros que você citou, eu diria que a ordem dos fatores, nós tem porque o que acontece? Eu trago a minha pesquisa, ela tem duas vertentes, uma vertente teórica e a vertente mais prática, que é o Falando de Sentimentos, essa fronteira do adoecer, porque você adoece, é toda uma visão humana do ser humano dentro dessa visão vibracional, né? Agora, por exemplo, se você for ler o meu último livro, ele praticamente, não que o primeiro não seja, o primeiro iria mais para a pesquisa de quem quer conhecer a teoria, porque esse último ele recapitula em termos teóricos o primeiro. Falando de sentimentos, Eu Sensível, Fronteira do Adoecer, são livros mais da experiência do dia a dia, que a pessoa está vivendo, conhecer os sentimentos, ou tem um olhar de doença diferenciado, enfim, porque eu proponho a doença como um estado de equilíbrio dinâmico e não como um desequilíbrio, porque o ser humano está sempre num vai e vem, e a doença às vezes ela entra também para ficar nesse vai e vem. Então não tem, porque aquela coisa, o ser humano equilibrado não adoece. Se o equilíbrio incluir a doença, ele está ali. E se você tirar a doença, você corre o risco até de o sujeito morrer. Como eu cansei de ver em hospital, que eu trabalhei 30 anos de hospital, cansei de ver gente ficar boa e morrer. Por quê? Porque não soube tirar, não entrou em contato com o mundo interno, foi só no objetivo, no mundo externo. Muito legal. Beatriz Breves, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo mais uma vez aqui com o Câmara Notícias. Acho que de grande valia todas as informações que você passou aqui para a gente. Gosto bastante de conversar com você. Já fico o convite aqui para uma próxima oportunidade, que a gente sempre aprende bastante, e fica aberto aí para suas considerações finais. Eu que agradeço essa oportunidade também, eu fico muito contente de estar aqui, a gente interage bem, isso é bom, isso é gostoso, é importante, também gera sentimentos. Eu só posso agradecer e me sinto muito honrada de vocês me convidarem e estou à disposição de vocês. Nós aqui agradecemos a presença da Beatriz Breves aqui no nosso Câmara Notícia, falando sobre sentimentos, né? Fim de ano gera muitos sentimentos, claro que durante todo o ano, mas agora é sempre uma época especial. Bom, e o que está chegando também é o fim de semana, viu? E tem muitas opções aqui para a cidade de Campinas e também região para você poder aproveitar com segurança, é claro. Tem show de pagode, tem rap, tem samba, tem stand-up comedy e, claro, as estreias na telona. Então chega mais Michel Amorim, é a Agenda Cultural. Olá, estou de volta com a Agenda Cultural, reta final do ano, e tem muita coisa para curtir. Então, para começar, veja o que está rolando nas telonas. Olha aí. Uma família se muda para um apartamento próximo da floresta e contratam uma babá para cuidar de sua filha recém-nascida. Quando as coisas misteriosas e assustadoras acontecem na casa durante a noite, Egor, o filho mais velho, suspeita da babá e alerta seus pais, que não acreditam. Tudo piora quando sua irmãzinha desaparece e seus pais entram em transe, forçando Egor a encarar seus medos, tentar resgatar a sua irmã e salvar a sua família da entidade demoníaca chamada Babá. Mom? No lado oeste da cidade de Nova York, os Jets e os Sharks são gangues polonesas e porto-riquenhas que se odeiam e lutam entre si para dominar o território em seu bairro. A briga se intensifica quando os dois líderes das gangues rivais se apaixonam, transformando o cenário em uma total tragédia. Life matters even more than love.
Agora chegou o momento de quem gosta de música. Confira! Hoje o cantor Ferrugem se apresenta em Paulínia. Vai ser no Premium Paulínia a partir das 10 da noite. Lembro de você, saudade dos nossos momentos. No sábado tem o baile da doutora com a DJ Deolane Bezerra, que lançou sua primeira música, Meu Menino. Vai ser no Campinas Hall a partir das 9 da noite. Me diz, te juro, amor, não ligo pra fama. Ainda no sábado tem o rapper Xamã, em Campinas. Ele se apresenta na festa Salve RJ na Quinta do Conde Eventos. Mas é triste pensar. Neste sábado, os músicos Rodrigo Alarcon e Ana Miller se apresentam no formato voz e violão em Campinas. O show será no Brazuca a partir das 8h30 da noite. No tempo que Dodô jogava no Andaraí. Dudu Nobre completou 22 anos de carreira e o presente é nosso. Ele se apresenta no sábado, no Boteco do André, a partir do meio-dia. Ainda no sábado vai ter os cantores Zé Vaqueiro e Xande Avião, que se apresentam em Sumaré. Vai ser a partir das 9 da noite no Chapéu Brasil. E para fechar, vai ter show do Santa Maria Trio domingo, às 5 da tarde no Sesc Campinas. Dicas de teatro tem também, confira. Elidio, o que você tá fazendo? Eu tô me preparando para mais uma sessão extra do Improvável. Dani? Tô de boa com meu pogobol aqui, Anderson. Dani tem um pogobol. Olhando em Campinas, o que é que a gente vê? Sabe, rapaziada de Campinas que fala que o Maurício Eros Prado do Paga da Ofensa? Convite especial pra você, rapaziada. Dia 11 de dezembro, às 22 horas da noite, tô chegando no Interiorano Comedy aí em Campinas com meu show inédito em Campinas, Diários de um Casado. Então já garante seu ingresso, que são poucos lugares. Espero vocês. Ingresso na bio do meu Instagram, @erosprado. Tamo junto. O humorista Jordan Matheus apresenta seu espetáculo de stand-up comedy Testane em Campinas. Vai ser no Interiorano Comedy Club às 7 da noite. Olá, tudo bem? Eu sou o Felipe Leão da Cia Coquelinha. Hoje eu venho convidar você para assistir a nossa apresentação online do espetáculo A Princesa Dara e o Sapo que Fala. As nossas apresentações começam hoje, sexta-feira, e serão exibidas no nosso canal no YouTube, sempre às 16 horas. E não deixe de aproveitar de seguir o nosso canal e as outras demais redes sociais. Hoje às 8 da noite e sábado às 5 tem Verdes e Ouvirdes, no Sesc Campinas. O espetáculo propõe um diálogo entre dança, fotografia e reflexão de maneira poética e crítica sobre o impacto ambiental no país. Vamos falar dos eventos da cidade? Se você curte terror, olha essa dica. Queridas amigas e amigos da TV Câmara, munícipes de Campinas, eu sou Tiago de Souza, um dos idealizadores do projeto Que Te Assombra, e nós organizamos no contexto desse projeto uma temporada especial para tratar das assombrações de Campinas. E a gente aproveitou esse tema e criamos também um circuito, um passeio noturno a pé, para conhecermos alguns desses locais históricos e que existem relatos de aparições, enfim, de contato com essas assombrações, com essas lendas urbanas. Dia 10, dia 17, dia 22 e dia 23. Todas essas datas que eu falei, nós teremos duas saídas, uma às 19 horas, uma às 8h30. E para você participar, é só mandar um e-mail com o seu nome, o dia que você quer participar e o horário que você quer participar. É gratuito, a gente pede, quem puder ajudar com a campanha de arrecadação de alimento, levando 1 quilo de alimento não perecível. Tem um posto de coleta lá no lugar e a gente vai estar te esperando no palco que está montado no centro de convivência do Cambuí, tá bom? Um grande abraço, esperamos vocês. E para fechar a nossa agenda de hoje, vocês vão conferir a decoração de Natal dos shoppings Parque das Bandeiras e Unimart.
Olha só, plantas geneticamente modificadas. Você acha que é coisa de filme de ficção científica? Não é não, viu? É uma alternativa possível da ciência para enfrentar as mudanças climáticas que estão acontecendo aqui no planeta. E esse é o tema do Giro Ambiental, que começa a partir de agora. Olá, tudo bem com você? Vem cá, você já parou para pensar que a crise climática pode simplesmente varrer uma série de espécies de plantas que podem não ser resistentes a esses impactos ambientais? Isso foi objeto de estudo de um grupo de pesquisadores que tem se dedicado a analisar o desenvolvimento de organismos geneticamente modificados como tendência para criar plantas com mais resistência à crise e com absorção eficiente de nutrientes. Esses pesquisadores são do Centro de Pesquisa em Genômica para Mudanças Climáticas, que publicaram um artigo em outubro, no qual abordam as diferentes técnicas utilizadas para a obtenção de novas variedades e as tendências para a geração de transgênicos, sobretudo de plantas geneticamente editadas. Essa publicação foi uma iniciativa da Embrapa e da Unicamp, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e abre um leque enorme de possibilidades para profissionais da área de biotecnologia, para a comunidade científica, estudantes em geral, enfim, um assunto incrível. E quem nos conta sobre ele agora é a Juliana Yassitep, nossa convidada de hoje do Giro Ambiental, que é pesquisadora do Embrapa e também do Centro de Pesquisa do qual eu falei. Juliana, primeiramente, seja bem-vinda. Um tema que nos chama muita atenção porque acho que é urgente falar sobre isso, né? Bem-vinda ao Giro Ambiental. Obrigada, Mariana. Prazer estar aqui falando com vocês. Sim, né, a gente está vivendo um momento de extrema dificuldade, né? Aumento de temperatura, secas prolongadas, né, quebra de produção, quebra de safra em vários locais no mundo, né? Então, nosso centro de pesquisa se dedica a estudar, né, alternativas, né, para desenvolver plantas geneticamente modificadas e também desenvolver plantas que sejam inoculadas por micro-organismos, né, que conferem resistência à seca. Então, esse é o objetivo do nosso centro. O meu grupo de pesquisa, a gente trabalha mais focado, né, em desenvolver plantas geneticamente engenheiradas, né, através de transgenia ou edição de genoma, para que as plantas sejam tolerantes à seca. Como é que se faz isso em laboratório, Juliana? Eu não faço a menor ideia, acho que as pessoas de casa também acham que é coisa de ficção científica. Já está acontecendo, né? Já está acontecendo, né? A gente tem plantas transgênicas no mercado desde o início da década de 2000, né? Plantas transgênicas para tolerância a insetos e herbicida, né? É o que está realmente no mercado. E agora vem uma nova fase, onde a gente está desenvolvendo plantas tolerantes à resistência à seca, né? Plantas tolerantes à seca e também melhorando a absorção de nutrientes. Essa é uma nova leva de variedades que estão chegando no mercado. Tá. Demora, não é fácil, demora muito tempo para poder desenvolver essas plantas, né? A gente precisa primeiro identificar um gene específico, né? Identificar aquele gene que vai conferir tolerância à seca, aí fazer essa engenharia genética de modificar as plantas, né? No nosso caso, a gente trabalha com milho, né? Então a gente modifica geneticamente o milho, a gente passa vários anos testando em laboratório, testando em casa de vegetação, testando no campo, para aí sim a gente desenvolver uma variedade que possa ir para o produtor e desenvolver bem nas várias regiões do país. Nossa, que incrível isso, né? Porque, como eu disse, acho que muita gente para pensar nisso como se fosse uma coisa muito distante, né? Um dia, né? Aquela coisa de filme em que todo mundo larga o planeta Terra e vai buscar a vida em outro planeta. Na verdade, a gente já está assistindo a uma série de destruições ambientais, né, Juliana? Então, acho que vocês já vêm fazendo esse estudo, já antecipando o que pode acontecer. E o que pode acontecer futuramente aqui? Exatamente, a gente vem acompanhando, né, o aumento de temperatura, né, do planeta, e esses aumentos são pequenos, né, 0,5 grau, 1 grau, mas isso afeta drasticamente o desenvolvimento das plantas, né? Um aumento de 1 grau na temperatura pode desnaturar proteínas e a planta pode não se desenvolver fisiologicamente muito bem. Isso tem um impacto grande na produção, né? Ou então, se faltar falta água num determinado período de desenvolvimento, a planta não consegue reproduzir, então tem um impacto enorme na produção. Então, essas alterações, né, no clima, a gente já vem percebendo já há algumas décadas, né, os cientistas já vêm reportando isso, e do nosso lado, a gente também tem que ficar contribuindo, né,
prestando atenção, né, o que está acontecendo e tentando desenvolver, antecipar os problemas, né? A gente já vem desenvolvendo essas variedades agora, para daqui 10, 15 anos elas possam estar disponíveis no mercado. Se a gente pudesse citar alguns exemplos de plantas que já tiveram esse impacto, né, das mudanças, que tiveram aí um déficit de produção, o que a gente pode mencionar, Juliana? Já tem alguns anos, né, que a gente vem observando quebras de produção, né, principalmente milho e soja. Né? Então, 2014 teve uma queda de produção grande aqui no Brasil, recentemente teve uma queda nos Estados Unidos, esse ano também estima-se, né, que possa ter uma outra queda. Então, essas quedas de produção, elas vêm acontecendo já há alguns anos aqui no nosso país. Então, não existe nenhuma variedade ainda super adaptada a uma condição de alta temperatura ou de seca. Né? Então, o pessoal faz manejo, né? Os agricultores, eles tentam manejar melhor, né, a produção, mas tem época que não tem o que fazer, né? Então, do nosso lado, o que a gente tenta contribuir é fazer com que plantas sejam realmente tolerantes e consigam passar por períodos longos, né, de seca, sem causar uma perda de produção. E aqui em Campinas isso já acontece, esse estudo já há muito tempo, né? Sim, a gente já vem se dedicando desde o final de 2018, né, desenvolvendo essas plantas, né? Então, como você perguntou no começo, não é uma coisa simples, né? Primeiro a gente tem que começar a estudar os genes. Então, a gente usa variedades que crescem, plantas que crescem em regiões de seca, né? Então, uma das espécies que a gente usa como modelo para identificar genes são plantas da Serra da Canastra, né? Onde elas passam por períodos de mais de 6, 7 meses de seca, né? Passam também por queimadas, né? Então, a gente estuda o genoma dessas plantas para identificar genes. Uma vez a gente identificando aquele gene que está contribuindo para o crescimento daquela planta naquela condição, a gente coloca ele em milho. Então, a gente faz essa modificação genética em milho. Isso também demora um tempo para a gente conseguir essas plantas geneticamente modificadas ou editadas, e depois a gente começa as fases de teste. Então, a fase de teste em casa de vegetação, né, lá no laboratório, depois que isso vai para o campo. Então, hoje, no nosso centro de pesquisa, a gente já tem plantas sendo testadas em casa de vegetação, onde a gente está conseguindo observar alguns efeitos positivos, né? Que elas estão realmente tolerando um pouquinho mais a seca do que uma planta que não tem essa modificação genética. Mas ainda não é um produto comercial, a gente ainda não testou no campo e ela não está disponível para o produtor. Inclusive o milho, né? Você mencionou o milho. O milho foi o tema de estudo do artigo que vocês publicaram no dia 14 de outubro, né? O que é que o milho tem que acaba virando case para entender essas plantas em geral? O milho é uma planta modelo, né, na parte genética, né? Existe bastante pesquisa realizada em milho, então você tem bastante recursos genéticos, informações para poder desenvolver, e além de ser uma cultura muito importante mundialmente, né? Então, para o Brasil e para o resto do mundo, o milho é uma cultura muito importante. Então, a gente escolheu o milho como esse modelo, mas muitas pesquisas que a gente desenvolve aqui, elas podem ser adaptadas para outras culturas. Né? Então, esse é o objetivo. A gente usa milho porque é uma cultura economicamente importante, ela é modelo para os estudos genéticos, mas muitos dos genes que a gente testar em milho, e se a gente observar um resultado positivo, eles podem ser transferidos para outras culturas. Que interessante. É sempre muito legal, Juliana, eu trazer os entrevistados aqui, né? O pessoal que já nos assiste há um tempo já sabe, né? A gente adora ficar sabendo do que a ciência vem fazendo, produzindo, a pesquisa, né? A gente acha incrível, mas eu acho muito triste porque eu acho que a gente não precisaria ter que pesquisar isso se vivêssemos num mundo sustentável, né? Qual que é a emergência hoje para a pesquisa, para a ciência? Qual que é a nossa insegurança hoje? Assim, as pesquisas elas demoram muito tempo, né? Então, mesmo que a gente está percebendo já hoje um aumento na mudança, né, no clima, essa mudança pode ser muito pior e a gente pode não acompanhar, né? Porque dependendo de como o ser humano está desenvolvendo, né, como a gente explora os recursos ambientais, essa mudança ela pode ser acelerada. Então, toda pesquisa que a gente faz aqui ou que o resto do mundo faz em diferentes áreas pode não ser suficiente, pode não acontecer na velocidade que a gente precisa, né? Dependendo de como a gente cuida do nosso planeta, né? Então, esse é o desafio que a gente vive, né? A gente tenta aqui desenvolver na melhor velocidade que a gente pode, mas dependendo de como a gente trata o nosso planeta, como a gente usa os recursos renováveis, né? Tem toda uma série de mudanças, né? Que a gente sabe que deveria estar fazendo e às vezes a gente não faz, né? Como sociedade, pode ser que muitas vezes a gente não consiga chegar a tempo para desenvolver, no nosso caso aqui, plantas, né, que possam crescer bem naquela condição extrema de ambiente.
Quem tiver interesse, Juliana, para ler o artigo, aonde é possível acessá-lo? Na página do nosso centro, esse artigo está disponível, então se você googlar GCCRC, você encontra a página do nosso centro de pesquisa e lá encontra esse artigo e vários outros do nosso grupo. E também, né, se alguém tiver interesse, né, quem está assistindo tiver interesse de fazer estágio com a gente, trabalhar com a gente, se tem essa vontade de entrar em contato e vir aqui, né? A gente está de braços abertos esperando todo mundo para trabalhar e quem sabe desenvolver plantas mais tolerantes à seca e calor. Ó, que legal. Eu adorei esse giro ambiental, porque a gente trouxe conteúdo ambiental, já tá gerando emprego aqui para quem tá assistindo. Que legal. Obrigada, viu, Juliana, pela sua entrevista. Parabéns pelo trabalho de vocês e uma nova excelente temporada de estudos aí. Ah, bom, muito obrigada, Mariana. Até mais. Ó, tá vendo quanta dica boa que a gente traz aqui no Giro Ambiental? Não é só conteúdo, não. A gente sempre vai agregando, a gente que é jornalista também vai descobrindo no processo, e isso é que é a parte mais legal de estar aqui no estúdio da TV Câmara Campinas. Muito obrigada por mais uma edição, mais uma companhia, sempre muito bom. Queria poder abraçar todo mundo, mas ainda não dá, quem sabe em breve. Mas agradeço e te espero para a próxima edição. Até. Tchau, tchau. E o Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando, que daqui a pouco, às 3 da tarde, tem reunião da Comissão Especial de Estudos que analisa e discute a importância do Instituto Federal São Paulo, Campus Campinas. Ótimo fim de semana e nos vemos na segunda-feira ao 12:30. Até lá. Tchau, tchau.